noite, meu nome é Francisco Ferreira. Eu sou Gabriele Fernandes. E eu sou o Ellison Silva e esse é o Pura Neura Podcast. Muito bem, nós estamos iniciando hoje, estreando na verdade o Pura Neura Podcast, que é uma iniciativa de nós enquanto alunos de psicologia. Estamos aí já no 5º semestre, Exatamente. né? Ei. 5º semestre de psicologia, né? Essa graduação linda. Que a passar do tempo, né, a gente vai se descobrindo cada vez mais. É importante nós trazermos pautas até cotidianas. E o Pura Neura surgiu nesse intuito, né, Gabi? Sim, surgiu claro. nesse intuito de trazer para todos informação precisa. A psicologia, ela é uma, vamos dizer assim, uma ciência, ela é uma profissão que ainda é muito rodeada de preconceitos. Nós viemos né? desmistificar, E nós estamos né? aqui nesse processo de Facilitar. desmitificação, né? Isso. Para facilitar o Informação. acesso a conteúdo, até porque você vê muito crescente, né? Pessoas falando da psicologia, pessoas comentando tanto que uma terapia psicológica, um acompanhamento psicológico traz um benefício, né? E em cima dessa pauta, nós tivemos essa brilhante ideia, eu tive essa ideia, compartilhei com os demais, e essa ideia saiu do papel e hoje nós estamos aqui para apresentar para você, para levar para você o melhor conteúdo sobre a psicologia, só no Brasil, né? A título de curiosidade, a psicologia brasileira é a maior do mundo. Só que no Brasil nós somos mais de 440 mil profissionais e aumentando, né? Já é mais de 60 anos e aí Serão nós mais estamos... 3 daqui a pouco. mais 3, né? Mais 440 mil mais 3, né? Mais Só três. mais 5 aninhos. Há mais 3 anos. Totalizando 5, né? Tá Só certo. mais 3. Com você. Fazendo um adentro no que o Ellison falou, nós fizemos uma pesquisa, né, na nossa página, né? Foi, Gabi? Foi. Quais eram os teóricos mais favoritos das pessoas? Ah, E qual foi maravilhosa. o que ganhou? Pois é, assim, foi Freud, né? Freud é o mais conhecido, trazendo aí sobre ele, é um psicanalista maravilhoso, conhecido pela sociedade. Dentro lá da faculdade a gente gosta muito de Skinner, que trouxe o behaviorismo, né? E você Watson. acredita que menos de 5% da população conhece Skinner? Incrível isso. Incrível, achei incrível. Hoje, como o Ellison disse, nós estamos aqui tirando do papel um projeto, um sonho nosso, né? De estar aqui falando de uma coisa que nós amamos. E o tema, ele é importantíssimo. O tema de hoje, logo com a nossa excelentíssima convidada. A musa da psicopatologia. Logo da psicopata? Das medidas avaliativas, né? Das medidas, com certeza. Gente, uma salva de palmas pra Thaís. Com certeza. E hoje o nosso tema são padrões de comportamentos que devem ser evitados ao longo do ano aí 2024. O ano passado, não sei se vocês sabem, acredito que sim, foi o primeiro ano que nós passamos 100% sem a pandemia, né? E foi um ano desafiador, por assim dizer, né? Nós tivemos diversas pautas interessantes, diversos transtornos, assim, teve um pico de transtornos psicológicos aí atingidos. E hoje nós vamos tentar amenizar isso, trazendo um pouco de conteúdo e de informação para vocês. E só o que é importante a gente falar aqui, que aqui ninguém tá aqui para se promover, entendeu? Não estamos aqui para promover ninguém, não estamos aqui para nos promover. A gente está aqui com o único intuito de promover a saúde mental no nosso. Até Sim, porque nós entendeu? estamos aí no Janeiro Branco, né? Janeiro Janeiro. Branco é o mês de conscientização à saúde mental. Então você que não faz terapia, na tá hora bom. de fazer, tá bom? E nesse primeiro episódio, né, quem que nós convidamos para comentar, para falar sobre esse assunto, né? Padrões comportamentais que devem ser evitados, não só em 2024, mas ao longo de toda a vida. Porque o que dificulta, o que atrasa o sucesso de alguma pessoa, de empresa, no modo geral, essa questão do padrão comportamental. Se você quer novos resultados, você tem que ir atrás de novos hábitos, né? E ninguém melhor para falar sobre isso do que ela, né? A nossa querida doutora Thaís Silene, Thaís Moraes, né? Que ela é psicóloga há 20 anos, né? Há mais de 20 anos, né? Não parece, mas sim. Realmente não parece. Essa daí tem experiência na área da psicologia. Ela é graduada pela Uniceub,
especialista em MBA em auditoria em sistema de saúde, especialização em gestão estratégica de pessoas, teve início na prática clínica, ficou 6 anos como psicóloga escolar no Sistema S, SESI, atua no município de Valparaíso desde 2013. Gente, é muito tempo, hein, senhora? Já muito temos tempo. um tempo aí de Valparaíso. Muito tempo de Valparaíso na veia, hein? Quando passou no concurso público, iniciou no Conselho Tutelar, depois junta médica, atuou na divisão de formação dos servidores. E em 2018, juntamente com o prefeito atual, Pablo Mossoró, instituiu a Escola de Governo de Valparaíso de Goiás. Atualmente atua como coordenadora do mesmo, né, da Escola de Governo, responsável pelo planejamento estratégico governamental. Eita, mas o Valparaíso ganhou uma excelente profissional, né? Pois é, né? Bem como a formação e avaliação institucional de todos os servidores. Dedica-se também à docência superior no curso de psicologia na Faculdade Anhanguera de Valparaíso de Goiás. Outra salva de palmas. Né? Outra salva de palmas. São muitas Que atribuições, currículo, né? Nós tivemos ela aí ao longo de 2 semestres, que foram o 3º e o 4º. E agora no 5º nós estamos lançando esse podcast e estamos aqui para beber dessa fonte, como sempre é falado, né? Dentro da sala de aula. Né? Beber dessa fonte, porque é 20 anos de psicologia, né? 20 anos de aí psicologia. de uma coisinha ou outra, né? Eu acho que dá pra falar um pouco sobre psicologia. Excelente. Então a palavra tá com a senhora, doutora. Obrigada. Meninos, primeiro eu tenho que enaltecer o que vocês estão fazendo. Por mais que a psicologia ela esteja hoje amplamente divulgada, e tudo hoje a gente fala sobre pós-pandemia. Depois da pandemia, e de fato, pós-pandemia a gente teve uma alavancada no nosso trabalho. Principalmente porque as doenças emocionais elas emergiram de uma forma muito rápida. Então, crianças, adolescentes, adultos, e a gente falou muito em ansiedade, em depressão, e as pessoas começaram então a buscar do que se tratava. Então, muitas pessoas que talvez já tinham episódios depressivos, com a pandemia, e ela sentiu isso mais intensamente, ela foi atrás para tentar entender do que se trata. Mas, infelizmente, por mais que nós tenhamos, aí falou de Freud, apesar de ser skinny, mas enfim, Freud, ele virou uma questão mais divulgada mesmo, né? Assim, popularizamos alguns termos da psicologia. Então, hoje a gente ouve falar, fulano tem toque. E todo mundo já sabe mais ou menos do que se trata. A pessoa tem pânico, então fobias, as pessoas já têm uma certa... Fulano é TDAH, então as pessoas já têm uma compreensão um pouco dessas questões, mas ainda assim é um serviço que não é tão próximo da sociedade. Ainda é um serviço caro. A psicoterapia que todo mundo tem que fazer, não é porque é doido. Quem é doido não precisa fazer psicoterapia, vai para o psiquiatra e vai ser internado. Então, a psicoterapia, de fato, todos nós precisamos fazer para melhorar. Psicoterapia é autodesenvolvimento. Mas o que vocês estão fazendo com dessa forma que vocês fazem, que eu conheço os 3 e posso dizer que de uma forma leve, chegar a informação da psicologia de uma forma mais amplificada é muito positivo. O que nós vamos tratar aqui hoje, eu tenho certeza que outros temas maravilhosos que serão tratados aqui, traz essa facilidade de acesso à informação da psicologia. Não só para os alunos de psicologia, mas para toda a sociedade. Então, parabéns pela iniciativa e para mim é uma honra estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Não sabe a alegria que a gente está aqui. Em cima do que a senhora falou, eu me lembrei, o Francisco, Gabriele, no mês de dezembro de 2023, nós fizemos uma excursão. Foi o primeiro mochilão da psicologia. Vocês sempre inventando coisa, né? Sempre criando. Todos 3 aqui já era. Desde o primeiro semestre. E aí nós fizemos uma excursão, um mochilão, né? A ideia era juntar as coisas, colocar dentro da mochila e tacar dentro de estavam marcados 50 pessoas, né? Mas aí foram diminuindo. Foram 20. Mas foram Foi quem precisava ir. Quem precisava ir. E o destino foi o Museu da Loucura de Barbacena, Minas Gerais. Esse museu, ele alcançou, infelizmente, né? A gente fala até de um jeito, de uma forma triste, o título de O Holocausto Brasileiro. Porque lá era tratado... algumas mídias divulgaram que eram pessoas de todo o Brasil,
né? E na nossa visita nós descobrimos que não se trata de todo o Brasil, mas de Minas Gerais. Até porque naquela época existia também já a instituição em São Paulo e também no Rio de Janeiro para tratar pessoas com doenças psíquicas. Exatamente. Só que lá nesse Museu da Loucura, ou nessa instituição lá em Barbacena, nesse Hospital Colônia, né, qualquer pessoa que apresentava qualquer distúrbio, né, Que destoava da sociedade, na verdade, diagnosticado ou não, né, com laudo ou sem laudo, era mandado para lá. Qualquer disfunção, qualquer apresentava. Tratamentos ortodoxos, e eram tratamentos tristes. Nós tivemos acesso àquela máquina de choque elétrico. Choque elétrico. Que até pouco tempo atrás ainda tinha em Goiânia. Realmente. E lá eles Clandestinamente, faziam imagina. até lobotomia lá Sim, também, lobotomia. Né? Até pouquinho lá. atrás, mais ou menos quantos anos, Thaís, assim? Estamos falando aí de 10 anos. 10 anos. 10 nossa, anos. recente. 10 É bem anos. recente, Recente falando demais. da história da loucura no Brasil. Sim. É muito recente. O Museu da Loucura foi fechado, assim, entre aspas, né? A forma como as pessoas eram tratadas naquele hospital passou a mudar depois de 1980. Agora, Muito falando- recente, é muito recente. É uma história recente do Falando Brasil. da parte negativa, foi aquele cemitério, né? Onde, Nossa. onde deveria haver um, sei lá, um... Aonde era para ter um Gente, memorial às exato, vítimas, né? Sim, lá a gente Largaram, vê crânio exposto, cova assim, aberta. sabe? Exposto. Cova aberta Gente, mesmo. maluquice. gente. Então, Sempre houve a marginalização da doença mental. Então, desde os primórdios que a gente consegue entender na história da doença mental, na história da loucura, a marginalização foi, primeiro eram espíritos, depois eram doenças, depois eram pessoas que tinham que ser queimadas vivas. Então, sempre houve essa marginalização. Quando começou a hospitalização da doença mental, a gente fecha todo mundo, coloca como um sanatório, fecha e fica lá dentro, porque a sociedade não precisa ver a doença mental. E é tanto isso que o Muito governo, duro. ele meio que Até hoje, tenta né? esconder a história. Até hoje Eu tem parei que pra, esconder parei pra lá. conversar com poucas pessoas, assim, na cidade, mas eles não desconhecem totalmente a história. você vai a acredita nisso? Barbacena, você vê que os próprios moradores, eles... Não sabem. Por mais que saibam, né? Preferem Só não que falar. prefere esconder. Eles perguntam, o que vocês Prefere. vieram fazer aqui? Aqui é uma roça. É engraçado que nós chegamos mesmo. lá E a no cidade é sábado de manhã. maravilhosa. Nós chegamos no gostei de hotel lá. e a recepcionista, a gente perguntou, escuta, tem algum ponto turístico aqui? Tá. A recepcionista chegou pra gente e falou assim, que nada, gente, aqui é roça. Aí tá. Aí à tarde a gente foi visitar lá Um cemitério? cemitério, Museu Hospital Colônia. Colônia, o guia turístico. Gente, Barbacena é roça. Isso, nós estamos falando de uma cidade que concorreu com Belo Horizonte para ser capital. É que carrega um Aí, peso à histórico noite, nós enorme no fomos, Brasil. né? hein? Nós fomos passear. E qual o termo que nós escutamos novamente? Barbacena é roça. Então, é um pedaço da história que o pessoal tenta suprimir, tenta Mas esquecer. quando eu tava dentro do Uber, você tava comigo, né, Gabi? Sim, Eu sim. pedi pra ele passar pelo centro de Barbacena e a cidade é linda. É Tava verdade, todo é enfeitado. linda. Ainda Tava mais no toda Natal. enfeitada. Né? Eu achei É uma cidade maravilhoso. histórica linda. Eu moraria em Barbacena, É, tranquilamente. só que É roça, devido né? a essa história, né? Sertanejo de cerveja. Isso. Ele. Excelente. Então, Começar? vamos lá? Vamos sim. Então, o nosso intuito do podcast, como a gente já havia falado, não é a promoção de ninguém, né? É a promoção da saúde. E eu queria dizer também que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Essa semana eu ouvi uma frase que é o seguinte, se você não admira as pessoas que andam com você, você está andando com as pessoas erradas. Então eu queria dizer que eu admiro muito vocês dois. Sério, que lindo! Tô muito feliz mesmo. E eu também, E gente, admiro é vocês. isso. Todos vocês que estão aqui Ganhei na meu sala. ano, viu? Com você. Bom, vamos falar de comportamento, então? Vamos entrar de fato. Vamos no na assunto. De frente com o Gabi. Vamos lá. Literalmente? Literalmente. Então, Thaís tem o costume de chamar a senhora de professora. Senhora não, né? pelo amor de Jesus. Tira o senhora Isso do não é meio. mesmo. Vamos lá, Thaís Moraes. Pro pessoal que tá em casa entender melhor, explica pra gente o que é padrão comportamental. Vamos lá. Vamos tentar falar de uma forma... Vamos tentar tirar os termos técnicos, Isso, né? por favor. Perfeito. O que é um padrão de comportamento? Na prática, são comportamentos que se repetem. E eles, então, por serem repetitivos, eles são vistos como um padrão de comportamento. Exemplificando, uma pessoa, por exemplo, que sempre chega atrasada aos eventos. Todo evento a gente já sabe que ela vai chegar atrasada. Isso é um padrão
comportamental, porque ele sempre se repete. E de tanto se repetir, a gente entende que existe um padrão comportamental. Não necessariamente estamos falando, que eu já vi os indicadores aí. Eu não tô nem entendendo o que eles estão falando. Não necessariamente estamos falando de padrões comportamentais ruins. Existem padrões comportamentais que são muito positivos. Por exemplo, a pessoa que sempre tira nota boa nas provas. Ai, ela gente, tem... Começou, né? Começou. Então, ela sempre se dedica muito para que ela tenha resultados positivos. Obrigado. Isso é bom. Né? Isso é muito positivo. Então, é um padrão comportamental, não é de tirar notas boas, mas é de se dedicar e estudar muito para alcançar resultados positivos. Por mais, agora sim, é muito complexo tudo isso, mas tentando exemplificar de uma forma mais simples, por mais que a gente tenha padrões comportamentais que o resultado seja positivo, não necessariamente ele é positivo para o indivíduo. Então, minha mãe sempre dizia que tudo que é demais é sobra, o que é de sobra a gente joga fora. Então, a pessoa, por exemplo, que ela se dedica muito porque ela quer resultados positivos, dependendo da forma como esse padrão comportamental se dá ao longo do período, isso pode gerar nela uma ansiedade, pode gerar nela outras questões e aí que talvez não sejam tão positivas como, no caso, resultados positivos. Excelente. Nós estamos aqui hoje para falar sobre essa questão do padrão comportamental, só que abordando a questão que tem que ser evitado. Porque hoje em dia, as coisas que nós mais observamos é pessoas que querem resultados. Imediatos, né? E de preferência imediatos. Imediatos, né? Pessoas que... Um exemplo é a questão... ainda no ano passado, né? Foi uma matéria até abordada pela Globo, né? Pelo G1. A questão da medicação dos ansiolíticos crescendo entre jovens. Sim. Né? Nós não estamos nem falando de pessoas de idade avançada. Pior, né? Jovens, a automedicação. né? A automedicação. Uma pessoa que já tomou, que disse que foi bom para ela, então eu vou tomar também para testar. Aí já começa numa dosagem altíssima. Acontecendo muito, as pessoas, elas estão... Você não gosta, se laudando. Não gosto. Se laudando. Por exemplo, tem pessoas que nunca foram no psicólogo, nunca foram no psiquiatra e falam, eu tenho TDAH. É verdade. Aí quem começa a tomar diversos remédios. E começa a tomar Vocês já remédio. perceberam que está crescendo muito? Sim. Muito, a Ritalina, então... Exato. As pessoas estão se medicando assim de uma forma sem nada. É como se fosse uma dipirona. Estivesse tomando né? balinha ou sei E lá, aí, aproveitando que a gente está dentro desse contexto, a senhora acha que essa automedicação aí tem problemas neurológicos? Pode desencadear algum problema? A pessoa realmente talvez não tenha, não procurou um profissional, toma uma dose inadequada pro pseudo problema que ela tem. E aí pode desencadear algum outro problema? Sim. Fala pra gente um pouco. Primeiro, automedicação nem de pirona, né? A gente sabe que automedicação nem de é péssima em qualquer... A gente tem especialistas para dizer sobre que medicação tomar, que dosagem tomar, para o problema que a gente tem. A questão psiquiátrica hoje, assim, a gente tem... inclusive tem músicas de paródias e a parte da comédia, Rivotril, que as pessoas, né, já... Todo mundo aqui, né? Já frontal com Rivotril. Já generalizou essa questão da medicação psiquiátrica, que antes era aquela coisa, Deus me livre, eu não posso tomar esse tipo de remédio, porque isso vai me causar dependência. Hoje não. Todo mundo fala de Rivotril, então eu vou tomar. Todo mundo fala de uma outra medicação, que é a fórmula da felicidade, então vamos tomar. O grande problema é, primeiro, às vezes a gente está tomando, quando a gente ouve alguém falar, eu estava com tal sintoma e tomei tal remédio. Em qualquer área isso é muito ruim. Assim como na psiquiatria. Então, se fulano estava com problema e você está com sintomas parecidos, se nós formos pegar o DSM, nós vamos ver que tem muita patologia. Então, nós já falamos sobre isso em sala de aula, inclusive eu lembro que eu falei com a turma de vocês. Às vezes, os meus sintomas estão relacionados a uma patologia. Os sintomas que são muito parecidos com o meu que você vive, é uma outra patologia. Então, teoricamente, seria uma outra medicação, uma dosagem diferente. Ainda tem um outro fator que é muito complexo para a psiquiatria, que é uma medicação. Nós duas tomamos a mesma medicação para o mesmo problema. Uma dosagem X, para mim tá ok. Talvez para você 3X. Ou X dividido por 3. Então, totalmente. Cada medicação, ela tem um fator muito
subjetivo para que essa medicação cause efeito. Então, vamos falar da medicação mais simples, que é a Ritalina, que a gente fala tanto em escolas de crianças. O tal do fluoxetina também, fluoxetina, né? que eu não queria falar o nome, mas enfim, que é a pílula da felicidade que o povo fala. Mas vamos falar, Ritalina. Mas a Ritalina, meu filho tem TDAH e toma um comprimido de Ritalina por dia que o médico passou. Uma outra criança que tem o mesmo sintoma, a mesma sintomatologia, o mesmo laudo, talvez ela precise de 3. Eu já vi criança que precisa de 4 por dia para ter o mesmo efeito. Às vezes a criança precisa de meio. Então, a medicação psiquiátrica, ela tem diferentes fatores. Não é a mesma coisa, nós dois estamos com dor de cabeça, vamos tomar dipirona, ok, vai passar nos 2. A medicação psiquiátrica, ela precisa ser instruída por um especialista, porque ele vai dizer qual é a dosagem. E até aquela dosagem que ele passa, a gente fala de um período de adaptação à medicação, porque pode ser que aquela dosagem que o médico acha que vai fazer efeito em mim, não vai. E aí, daqui a pouco, ele vai dizer que precisa de mais ou de menos. A gente tem uma adaptação da medicação referente ao meu problema, especificamente a mim. Então, a automedicação, nunca a automedicação psiquiátrica de forma alguma. Até porque você falou uma coisa muito interessante, Gabi. A pseudopatologia. Sim. Pode ser que a Pode ser pessoa que não tenha. Pode ser que ela não tenha absolutamente nada e seja uma questão emocional. E que está causando aquele falta de proteína, já vi isso, já vi falta também. de proteína da depressão. Também em cima por exemplo. dessa questão de medicação, do emocional, essa questão do acesso à medicação, de sempre estar se recorrendo à medicação, isso pode ser um indício de um padrão comportamental? Muito. Porque isso um padrão comportamental. É muito fácil a gente acompanhar pessoas hipocondria que fala, né? Hipocondria é uma patologia referente a que a pessoa, ela sempre ela se acha doente e ela sempre está pesquisando uma doença que ela acredita ter. Só que aí, no caso, a minha pergunta para a senhora é a seguinte: essa questão de eu sempre estar me medicando, sempre estar ali me medicando, tomando remédio, pode ser considerado uma espécie de fuga da realidade, ou é uma situação que eu não quero encarar, porque eu entendo a medicação, que a medicação ela vai tratar o sintoma. Perfeito. Ela não vai tratar a causa. Perfeito. E hoje é muito fácil você encontrar pessoas que estão em busca de métodos de terapia que trate o sintoma. E não a causa. Porque mexer na causa dói, né? Dói um pouquinho. Dói. Então, terapia, isso acaba né? revelando um padrão uma comportamental. Uma fuga. Fuga. Pode ser fuga, mas no sentido de o que a gente tem que entender dessas pessoas que elas sempre estão buscando a medicação. Aí a gente volta lá pro começo que vocês disseram, de que hoje eu preciso de coisas rápidas. Exatamente. Imediatismo. É o imediatismo. Então, eu tomo remédio, daqui a 2, 3 semanas eu tô ok. A causa tá ali. Eu sempre falo que medicação e psicoterapia, a medicação, ela trata a febre, a psicoterapia trata a infecção. Então, não adianta eu tratar só a febre, eu preciso tratar a infecção, que a febre vai voltar. Mas a gente, assim, será que a gente pode atribuir isso à falta de crer no psicólogo? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que vai no psicólogo e eles querem... Chega lá, não, já quero sair daqui tratado. Ou talvez fala assim, eu nem vou, porque se eu for lá, eu tô atestando que eu tô doente. As pessoas não entendem que tem que ter ali umas 3 ou 4 sessões para começar a entender o problema. Assim, a pessoa, quando você falar, você tem que procurar um psicólogo. A pessoa, ela já acredita assim, não, vou procurar um psicólogo, vou chegar lá, vou ficar 50 minutos. Talvez eu tô curado, Eu falo isso porque eu já fui assim. Eu vou sair sorrindo, eu vou sair rindo pras paredes, vou sair dando bom dia até vai sair de lá pior do que entrou. E não tem gente que nem volta, que muita gente não suporta. Essa é a verdade, que inclusive até Lacan ele vai dizer que a gente só acreditamos na verdade quando nós a descobrimos. Né? Eu acredito também que tem muito maus profissionais atuando. Porque, por exemplo, as pessoas hoje, principalmente no curso da psicologia, eu acho que existe até um certo preconceito. Porque você pode ver que as pessoas estão se transformando em maus profissionais. Aí elas vão para a clínica, não sabem dominar uma técnica, não sabem o nome de um teórico. Aí só fala as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Você acha que no ponto assim de a psicologia se atualiza, né? E nós eu acho que é uma junção de tudo isso que vocês estão falando. Sempre, mas eu acho que o mais forte é a questão, mais uma vez, do imediatismo. Isso. Eu vou no psicólogo, eu acho que eu vou sair de lá muito bem. Só que o sintoma,
Ou seja, o choro, a falta de apetite, a angústia, tudo isso que geralmente a pessoa ela vai na psicoterapia para tratar, dentre milhares de outros sintomas, é a ponta do iceberg. O problema não é o choro, não é a angústia. Tem uma causa para essa angústia. E ela vai, às vezes, achando que ela vai para tratar aquela angústia. Quando ela começa a psicoterapia, abre-se o leque e a gente vê onde está o iceberg. E ela não quer aguardar, ou por ser doloroso, ela não quer tratar aquele problema. Tanto que hoje nós vemos uma sociedade extremamente superficial. As pessoas são superficiais. Um relacionamento não deu certo, eu troco. Para que eu vou consertar? Consertar dá trabalho. Amizade, nossa, fulano tá invadindo muito a minha privacidade. Então, eu não quero mais a pessoa que perto de mim, porque tá invadindo a minha privacidade. As pessoas estão superficiais. Automaticamente, a busca da terapia, ela reflete isso também. Então, eu vou para psicoterapia, eu não quero ficar lá 8 meses tratando. Eu quero sair de lá 1 mês, tanto que tem muitos pacientes que chegam na clínica e falam assim, doutora, 1 mês resolve o meu problema, né? Aí você fala, você tem 25 anos, não, né? Tem 25 anos de traumas, de diversas coisas que aconteceram, você quer que eu resolva aí em 30 dias? Infelizmente, ainda existe também uma mistificação de que o psicólogo tem uma varinha de condão. É aquela coisa, você tá me olhando demais. Você já analisou, você já me viu, você já me escaneou. Gente que é estudante, isso acontece, né? Tá me analisando. Primeiro semestre de vocês, falou que tá fazendo psicologia, a pessoa já olha e fala, é meio uma bruxaria que envolve o termo da psicologia. Sabe o que eu já ouvi, que me disseram pra mim? Fala assim, olha, gente, cuidado, viu? Porque a Gabriele entra na mente. É, muito isso. Aí eu falei, não, é claro, passei 5 dias estudando aqui. Como que eu vou entrar na sua mente? Já aconteceu de vocês ir numa festa, daqui a pouco tá todo mundo ao redor de vocês? Terapia, cerveja terapia. Tem uma colega minha que ela fala isso. Ela fala, eu tenho uma colega minha, próxima, né, que ela é psicanalista, ela vai ter oportunidade de vir aqui falar com a gente também. E aí ela tem algumas pessoas que conversam com ela, aí falam assim, vamos pra cerveja terapia? Vamos ali tomar cerveja pra você ver se você me ajuda? Acontece. As pessoas têm medo da gente. Mas tem medo, mas também tem uma atração fatal, assim. É o medo que tem, mas ao mesmo tempo eu fala, tenho nossa... e te amo ao mesmo tempo. Exatamente. Eu tenho medo, mas eu quero te ouvir. Então, eu tenho medo, mas também a gente, querendo ou não, acaba que envolve, porque o tema que a gente trata é a vida das pessoas. E isso todo mundo tem interesse. Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque esses dias eu fui no meu barbeiro, né? E ele falou, você tá fazendo que coisa? Psicologia. Eu falei, pô, mas psicologia não serve de nada. Ele falou isso na minha cara, não serve de nada. Porque eu vou pagar um psicólogo pra ouvir... O que eu já sei? O que eu já sei, um amigo meu falou num bar. Eu falei, não, cara, qual foi o psicólogo que você já foi? Eu fui e ela falou isso. Eu falei, é porque ela não dominou nenhuma técnica. Ela não sabia. Ou talvez pode ser uma visão dele também, exatamente né? isso que eu tô te falando. Os psicólogos estão se formando, mas estão se formando ruim, não dominam nada. Mas é Só falo óbvio. interessante também, tanto nós quanto quem está nos acompanhando, entender que quando se trata de psicologia, Sim. não ache que você vai entrar dentro de um consultório e o terapeuta que vai te atender já vai conseguir te atender. Porque enquanto psicologia é uma ciência, é uma profissão, né? E quando o aluno sai da faculdade, completa ali os seus 5 anos, beleza, formou, pegou o diploma, ele sai como psicólogo clínico. Ele sai com aquela bagagem da faculdade. Aí vem a especialização. É como se você procurasse um médico, cheguei lá no UPA, cheguei no postinho de saúde, o primeiro médico que você vai ter contato não é com neuro. Não é com geral. É com clínico geral. O clínico geral vai fazer ali a consulta, vai fazer o diagnóstico e aí ele vai, né, te indicar. É o que acontece na psicologia. Na primeira sessão, na segunda, na terceira, você vai passar por uma avaliação. Aí, a gente chama de meninos? A primeira sessão que a gente chama de... Anamnese. Só lá dentro, eu toquei de barbeiro. Tá? Excelente. Passou por essa anamnese, aí sim o profissional vai saber se vai continuar com você ou se vai, olha, eu não posso, não é da minha especialização, mas eu vou te indicar um outro profissional. E tem uma outra questão também que é muito sério, Edson. As pessoas, elas pagam e elas acham que vão ouvir aquilo que elas querem ouvir. Exatamente. E muitas vezes elas vão ser confrontadas e elas vão ouvir coisas que elas não querem ouvir. Então, eu prefiro dizer que aquele profissional não presta do que admitir o que aquele profissional disse. Só lembrando uma questão,
o psicólogo, vocês ao saírem da faculdade, vocês estão aptos a atuarem em qualquer área, não só na clínica, mas em qualquer área, organizacional, escolar. Agora, é importante, esporte que está crescendo muito. Agora, é muito importante a especialização porque ela nos direciona. Então, ela nos dá ferramentas para trabalhar de uma forma mais específica para aquela questão. Mas, isso que a Gabi falou também é muito interessante. Às vezes, eu, enquanto psicóloga comportamental, vem um problema para mim e eu vejo que aquilo ali não é tratável de uma forma tão simples na comportamental, seria a psicanálise. Então, eu posso encaminhar esse paciente para uma outra abordagem de psicoterapia. Você é TCC? Sou com muito orgulho. Resultados rápidos. É imediatista. Então, vamos lá. Professora, ano passado eu estava fazendo as minhas pesquisas, os meus estudos, e no finalzinho do ano, a Spotify Brasil, né, fez lá o ranking das músicas mais ouvidas. Eita, dá até medo. Dessas músicas mais ouvidas, teve uma em questão que ganhou em disparada. E justamente essa música... Acho que eu sei qual é. Dá até medo de perguntar qual. Vai cantar ela pra nós? Lógico que não. Eu tô aqui pra interrogar. E essa música, ela falava... apresentava a respeito de um padrão comportamental que na psicologia traz como ruminação, né? Da gente ficar remoendo, pensando. Sim, ruminação mental. Ruminação mental. Uhum. O que a senhora tem a dizer? O que é a ruminação? Porque é uma questão muito abordada nas músicas. E pouco discutida na e sociedade. pouco discutida. A É. pessoa escuta, gosta. Gente, essa música eu me identifico com ela. E aí Mas não sabe o termo não que sabe o que é. Não sabe por que se identifica. Então, eu quero que a senhora explique para nós Interessantíssimo o que é essa questão da ruminação mental, né? Qual é o... Por que tem que ser evitado, né? Toda essa questão, por gentileza. Eu acho que a questão da ruminação mental, ela veio muito à vista e a gente ouvir falar sobre isso agora por causa da ansiedade. Então, nós temos vivido um momento da sociedade ansiosa. A ansiedade nada mais é do que, muitas vezes, o pensamento que não para. Então, a pessoa ela vai deitar e a cabeça continua. E essa ruminação mental nada mais é do que veio do termo da ruminação que é utilizado com os animais, que é da comida da vaca, principalmente. Eu só lembro da vaca também. Que ela falou ruminação, comeu e aí vai sobre tem uma outra parte do estômago volta e ela volta à mastigação, por estar mastigando sempre, depois vai para outra área do intestino, enfim, estômago, minha área não é biologia. Mas ela veio essa terminologia em função disso. É o pensamento que vai e volta, vai e volta. Qual que é o problema da ruminação? Primeiro, ela quando ela é desenfreada, ou seja, a pessoa ela não tenta parar aquele pensamento que fica em torno dele o tempo inteiro, ela pode desenvolver patologias mais severas. Ela pode ter uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Isso pode gerar uma depressão. Então, tem outras questões que são mais severas em relação à ruminação mental, que é essa exacerbação chegar a uma psicopatologia mais severa. Inclusive ao suicídio, ao autoextermínio. Excelente, professora. Perfeito. Mas explica pra nós essa questão, porque às vezes quem tá nos acompanhando, porque tem muitas pessoas que estão nos acompanhando e às vezes fica pensando assim, mas o que é uma psicopatologia? Desculpa, a terminologia técnica. Psicopatologia é uma doença emocional, mental, enfim. Psico, de emocional, de psique, né? e patologia de doença. Então, é uma doença. doença do psique. Então, uma doença da mente, teoricamente, né? Na terminologia, na íntegra, na tradução, seria uma doença da mente. Mas que pode ser tanto visto como... Porque eu não gosto muito dessa terminologia de doença mental, porque me remete muito a essa questão do passado. Do passado, né? Então, eu Traz prefiro dizer que é uma doença emocional do que a gente dizer que é... Professora, perdão, Thaís Moraes. Thaís, a senhora comentou aí que a sociedade, nós andamos em tempos ansiosos, né? E é uma das pautas, inclusive, que a gente tinha combinado de trazer aqui para a senhora. E eu gostaria de perguntar que tipo de padrão comportamental nós devemos evitar para não desencadear um TAD, para não desenvolver uma ansiedade generalizada, por exemplo?
A ruminação é a primeira. Eu acho que... Pra galerinha que tá em casa, vamos parar de reclamar, por exemplo. Reclamar, eu acho que tudo começa na forma como a gente pensa. Então, se eu penso negativamente sobre um aspecto, esse pensamento, automaticamente, ele vai gerar um sentimento. O sentimento, ele vai gerar um comportamento, que é uma ação. Então, tudo começa na forma como eu penso. Se eu penso muitas coisas negativas, e esse pensamento, ele fica ruminando, isso vai gerar um sentimento muito ruim, e eu vou começar a agir em função, em detrimento desse comportamento. Então, seria como uma dica aí pra galerinha que tá em casa, por exemplo, se você tem o hábito de ruminar, de pensamentos excessivos que voltam, dá uma pausa, respira e, de repente, pensar em coisas mais positivas, por exemplo? Eu acho que a primeira questão, e isso serve para tudo na psicologia, é eu ter consciência do que tá errado. Ah, perfeito. Chegou a pensar e falar, opa, tem alguma coisa aqui. Exatamente, já tô eu pensando nisso de novo, não posso pensar nisso. Porque assim, querendo ou não, seja no tema que vocês me falaram sobre padrão comportamental repetitivo, seja na questão da tentativa de não chegar a uma TAG, porque a ansiedade eu acho meio difícil, mas não chegar a um transtorno de ansiedade generalizada, a gente, de fato, a gente tem que ter compreensão. E eu não preciso apenas ir para psicoterapia para ter essa compreensão do que não tá bem. Então, eu tô pensando muito nisso. Por que eu tô pensando muito nisso? Primeiro passo, compreensão. Compreendi. Consciência. A consciência. É um autocontrole. Vai ser uma guerra sua contra você mesmo. Porque ninguém vai entrar nessa guerra. É você contra você mesmo. Por mais que você tenha um psicólogo, um psiquiatra que te acompanhe, a família que acompanha, mas eu costumo sempre dizer, faça da sua mente o melhor lugar para viver, porque você tá nela 24 horas. Então, é uma guerra sua contra você mesmo. E aí, Gabi, pensando para evitar uma TAG, primeiro a gente compreender qual é o hábito ou padrão comportamental, aí vamos voltar pro tema, o que é o padrão comportamental que causa ansiedade em mim. Peraí, por que eu tô tão ansioso? Por que eu fico tão ansiosa? E aí eu começo a identificar, nossa, isso aqui, que são, que a gente chama de gatilhos, né? São esses os gatilhos, então eu tenho que começar a evitar esses gatilhos para que não chegue a um caso mais exacerbado. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tava lendo que existe 2 tipos de ansiedade, a boa e a ruim. Sim, eu queria que você me desse um exemplo de ansiedade boa, porque eu só conheço a ruim. Maravilhoso. Que pergunta boa. Não, é sério. Que pergunta maravilhosa. O brasileiro só conhece a ansiedade ruim. Só conheço a ansiedade ruim. E seus sintomas e suas consequências. Exatamente. Uma ansiedade ruim, boa, por exemplo. Amanhã é meu aniversário. Então tem que pensar, meu aniversário, que legal, eu vou ter momentos bons, eu vou ter... É claro que a gente não está falando de algo exacerbado, de criar expectativas mirabolantes para o aniversário. Mas amanhã é meu aniversário, isso me faz despertar emoções que vão gerar um dia legal. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de uma ansiedade boa. Que traz uma reflexão positiva do futuro. Positiva. É isso. Sentimentos, talvez. Vamos focar mais nas emoções? Então, por exemplo, eu tenho... A ansiedade, ela é paralela ao medo. Ela caminha junto. A ansiedade é o medo de que aquilo não aconteça, na maioria das vezes. Ou pensamentos exacerbados em relação a que aquilo aconteça. Então, quando a gente diz que o pensamento está junto do medo, o medo ele também não é por si só ruim. O medo, por exemplo, de ser atropelado me faz olhar 2 vezes para não atravessar a rua. Deixa no estado de alerta, né? É aí que eu ia chegar. O medo e a ansiedade, eles caminham em função da alerta. O grande problema é que tudo que é exagerado vai causar problema. O medo em alerta exagerado, ele vai me deixar, por exemplo, paralisado em algumas situações e vai evitar que eu alcance outras. A ansiedade, da mesma forma. A ansiedade, em um determinado grau bem leve, ele pode ser positivo porque pode me evitar chegar a algumas questões. Então, isso é positivo. A ansiedade de não tirar notas boas vai me fazer... vai me fazer estudar. Isso é positivo. Agora, tudo que é exagerado, e aí a ansiedade com o alerta exagerado vai me impedir de dormir. Não dormindo, aí tem toda aquela estrutura que vocês já conhecem. Não dormir, não vai reorganizar a minha cabeça. Porque aí no outro dia tá cansado. Eu tô mais cansado e muito pior. Né? Porque você não vai conseguir trabalhar. Então que a minha ansiedade era boa, então. Pra esse dia de hoje. Ai, que bom. Quase um mês sem dormir direito. Eu dormi 3, 4 horas da manhã, gente.
Mas Talvez essa hoje eu vá ansiedade, dormir mais tranquilo. essa ansiedade, ela pode ter sido negativa em alguns pontos, porque ele não deixou dormir e tudo mais. acordado, né? Mas você se preparou emocionalmente e mentalmente para aquilo que você ia dizer, para aquilo que você ia perguntar. A ansiedade que vocês tinham em relação a esse momento fizeram com que vocês preparassem a situação, sim, que vocês preparassem tema, buscassem tema. Então, não é de todo por si só ruim. Tem aspectos positivos. Ok. A senhora, como profissional há 20 anos, Eita. pós-pandemia, porque no início a senhora falou que a linha do tempo agora se dividiu. Antes era antes de Cristo, depois de Cristo. Agora antes antes pandemia. pandemia, pós-pandemia. Sim. Qual que podemos assim dizer, os transtornos que a senhora mais tem notado, que a senhora tem visto pós-pandemia, em no caso. ascendência? Porque o que a gente mais estamos acompanhando aí, é raro você não terminar um dia que você não vê uma notícia envolvendo pessoas em surto, pessoas que estão... recentemente mesmo no Distrito Federal houve aquele caso daquele policial. Sim. Então, a senhora como profissional, triste. qual é o caso? Quais são os casos? Quais são os quadros que a senhora vê em ascendência? Ansiedade, número 1. Número 1, né? O problema Depressão é que... também, eu acho que... Só que eu acho que o problema da ansiedade é que ela, como TAG e não tratada, ela vai gerar outras Psicopatologia. doenças da mente. É melhor, é isso. É desmistificar, né? Não tá complicar. Facilitar, Gabi. Então, outras doenças voltadas à área emocional. Então, Sim, a traz ansiedade, outras ela vai coisas, trazer né? depressão, se ela Síndrome não for do tratada. impostor, que é algo também que a gente estava comentando, né? Que traz dentro da ansiedade. Quais foram as outras? Ruminação, síndrome do Ruminação. impostor. Narcisismo. Algumas pessoas. Narcisismo a gente ia deixar pro final, que é um... Mas por que o termo narcisismo grande, né? talvez entre aí? Na pandemia, nós tivemos que ficar enclausurados. Nossa. Então, se eu chegar perto de você, você pode me matar, porque você pode ter um vírus mortal que vai me matar. Então, eu tenho que ficar quieta na minha. E isso vai gerar esse sentimento de que eu por mim mesma. E acaba que gera, patologicamente Pode falando... ser que gere, né? Exatamente. Esse termo tá tão na moda, narcisismo, que hoje todo mundo é narcisista. O marido discute com a mulher, é narcisista. Mas Vamos hoje separar. em dia, assim, as porque- pessoas padronizou termos que são doenças mentais para o cotidiano. E às vezes não é. Porque E por isso assim que como é importante a gente não auto se medicar, Exato. é bom a gente também não laudar ninguém, né? Mas Porque- essa questão de todo mundo ser narcisista, todo mundo ser ansioso, todo mundo ser isso, todo mundo ser aquilo, é a questão de muito acesso à informação, Também. mas pouca terapia. Também. Ou Né? pouca separação dessa informação, saber de onde vem. Exatamente. Saber discernir a o- informação. Isso. Então, se eu isso. tenho uma informação, assim, de fato, é uma enxurrada de informação que a gente recebe todos os dias. É engraçado. E, assim, é muito sério, desculpa, Wellison, é muito sério essa questão que vocês acabaram de trazer. A normatização ou a divulgação de termos nossos, da psicologia, como um termo comum. E aí, vamos falar, como vocês acabaram de falar, narcisismo. Gente, o narcisismo é uma doença severa. Sim. Não tem cura. Não é o simples fato de isso é meu e ninguém pega. Isso não é uma patologia, isso não é uma doença. Isso é talvez um padrão de comportamento. Sim. Mas não... Padrão tóxico. Sim, mas não necessariamente nós estamos falando de uma doença. O fato, por exemplo, eu já cansei de ouvir pessoas chegarem em mim e dizerem assim, eu acho que fulano é bipolar. Porque num dia tá bem, no outro dia não tá bem, num dia faz... Gente, o transtorno bipolar é um caso seríssimo que não tem cura. E precisa de tratamento medicamentoso sério, precisa de psicoterapia. E é que nem diabetes, né? Tem tipo 1, tipo 2, Tem. tipo 3. Então, assim, e é tem muito diversas- sério, assim, só sabe quem convive com a pessoa que tem transtorno bipolar. Então, essa normatização dos termos da psicologia, ela é muito perigosa. Você dizer que uma pessoa, esse menino para quieto, ele é hiperativo. Opa, peraí. A hiperatividade é um transtorno que se dá por diversas questões. O fato dele não parar quieto, muitas vezes é falta de educação. É falta de limite que a família não deu pra ele. Mas, eu acho que esse menino é hiperativo. E o pior, aí vou mais uma vez naquilo que o Francisco diz. Às vezes vai num profissional que diz que, de fato,
emite um laudo dizendo que esse menino Não é TDAH. conhece nenhuma Porque teoria. o menino para quieto, porque a mãe fala, esse menino para sentado, esse menino não presta atenção em nada. E às vezes o menino tem excesso de... Talvez tá só ocioso. A Ocioso, criança só tá exatamente. querendo O brincar, psicólogo né? não sabe quem é Erik Erikson, não sabe quem é o Freud. Eu Aí acho, pode até eu acho saber, mas nunca interessante. estudou uma teoria. Eu acho Aí pega e fala um monte de interessante. bobagem. Excelente. Pode ir lá, É vai. porque, perdão. falar sobre a psicologia é delicioso demais. Ai, é muito né? bom. O assunto flui. Ficaríamos É. dias Com falando. certeza. Eu acho interessante a senhora falar sobre essa questão da normatização de termos da psicologia. E hoje em dia, eu tava escutando uma música, foi até a Gabi Você que tá me... vendo que me- ele tá na vibe das Tô vendo, músicas. tô A vendo. questão, Não, a mas questão não é a Spotify. vibe das músicas. A Gabi, um dia, ela me falou, ué, você tá... Tem aquela música sobre o narcisismo que tá... Eu falei, música sobre narcisismo? Vou então. ouvir. Aí tá, coloquei lá no meu fone e tô escutando. De Da repente Maria a Isa. música... Eu não sei, de uns cantores aí. Canta aí pra nós, né? Solta a voz. Não, vou deixar o talento em off. Aí eu parei e fui escutar. A letra é bonita? É bonita. Só que, por se tratar de narcisista, não tem nada a ver com narcisista. Eu tô falando, as pessoas... Não tem nada a ver. A terminologia é um termo utilizada. que combinou na letra, Sim. que Enfim, combinou é na só um cara situação. babaca. Na verdade, é uma só- palavra em alta. É. Entendeu? É uma palavra que tá é, em alta e é utiliza. isso que eu acho interessante. Não é que a gente esteja falando da música, a música é Aproveitou o ótima. momento, aproveitou o atual cenário que no cenário passado, outro assunto que estava muito em pauta foi o transtorno de identidade. Né? O DI que O chamam, o DI, né? Transtorno Dissociativo, Dissociativo de identidade. Isso aí. E aí você vai escutar a música e fala, gente, ou é narcisista ou é DI. Isso A é um pessoa não covarde sabe. mesmo. No final da Às história... vezes não é nada, é só falha de caráter. Só Pronto, que é aí que entra essa que a gente tem que entender. A letra é bonita, mas não é esse romance todo, não. Tem que entender. Narcisismo, existe é como a própria professora que falou, existe toda uma Terminologia. Terminologia. E sintomas, né? E é Existe. algo seríssimo. Aham. É algo que tem que ser tratado. Não é colocar em música, foi bonito, fez sucesso e pá, e acabou. Legal você falar Não, isso. É como se estivesse romantizando, romantizando certos transtornos, né? a situação. Outro episódio também que muito chamou a atenção é a questão que estava agora. Até poucos dias estava aí na televisão de todo mundo que estava acompanhando 24 horas o caso daquela participante daquele reality. Né? E você entra nas redes sociais, você vê que todo mundo vira terapeuta. né? Todo mundo sabe. A vira- psiquiatra já até Né? já fala, toma esse aqui. É ótimo. É aquela questão. Então, essa normatização de termos da psicologia é algo que tem que acender uma preocupação. Porque se nós estamos vivendo um caso de expansão, de ascendência Sim. de casos da psicologia, pessoas que estão doentes mentais. Porque, um exemplo, a senhora citou o caso do laudo. Aí a pessoa vai lá, dá o laudo e pronto. Eu tava lendo outra reportagem, é por isso que é interessante a gente sempre Olha, tá... gente, ele tá tá muito lendo. atento Tá. agora. O caso que aconteceu lá em Impressionado. Brasília. Né? Imagina PM, se né? aquele PM tivesse passado por um profissional que, assim, não é porque está na presença da senhora, mas uma coisa que a senhora falou dentro de sala de aula, que a senhora falou bem assim, não, eu como profissional, eu não vou dizer que a pessoa tem, mas eu vou dizer, ó, naquele Naquele momento. momento. Lembre-se, naquele momento. Aí você vai, Aquele estado indica. Eu acompanhei aquela reportagem, o policial estava em outro batalhão, passou por uma avaliação, né? E o profissional que avaliou, né, deu apto lá, e o que mesmo o pessoal sabendo que ele tinha aquele quadro, qual foi a melhor saída? Não, vamos alocar em outro batalhão. Exato. Alocou em outro batalhão, não fez na onde ele estava, mas fez em outro. Sim. Né? Então, é interessante a gente levantar essa bandeira da dessa Normalização. normalização dos termos da psicologia. Né? Porque são padrões que tem que ser evitado. Não- Uma coisa que você falou muito interessante sobre esse exemplo, que é o seguinte, as pessoas elas costumam dizer assim, você tá estressado, tá cansado, vai viajar.
Nossa. Ah, você tá com problema no casamento? Faz uma viagem de lua de mel que resolve. Dá um é tempo. como se... eu você tá gosto dando disso, problema. assim, dá uma viagem. Você tá com problema nesse lugar, a gente realoca em outro lugar. E aí o meio vai resolver o problema, não resolve. O problema tá indo com a pessoa. Então, nós vamos fazer uma viagem. E aí, muitas vezes, nós em psicoterapia de casal, a gente indica uma viagem até para resgatar algumas questões da relação que foram desgastadas com a rotina. Mas a gente tem que entender que não é simplesmente sair de um lugar e ir para outro que vai resolver o problema, que às vezes o problema vai piorar. Não é simplesmente fazer uma viagem que vai resolver o problema, porque o problema vai junto com as pessoas para onde elas estão. Eu tenho uma pergunta sobre isso que a senhora está falando agora. Vai, dentro da vai, ansiedade volta. também. Vou pegar um exemplo dentro da ansiedade, que é um tema que assim, está bem em alta. Vamos falar que dentro da ansiedade tem a autossabotagem, por exemplo. Certo? Em alguns casos. Até que ponto isso pode ser consciente ou pode ser inconsciente? A senhora pode dar um exemplo pra gente? Eita, que é profundo. Deixa eu tentar Questão de Enem, hein? amenizar. Questão de prova minha, ó. Tá vendo? E ele pediu pra mim, tentar. Gabriele, sem questão de Enem hoje. Vamos tentar reduzir a amplitude que isso traz. Mas tudo está relacionado a padrão comportamental, a gente sabe que tem ganhos. Podem ser ganhos conscientes ou não. Então, eu acho que eu vou para o exemplo que fica mais fácil. A pessoa que ela todos os dias chega atrasada no trabalho. Isso é ruim, certo? Péssimo. Certo. Ela vai receber bronca e esporro do chefe, certo? Certo. Ela pode, inclusive, perder dinheiro por conta disso, certo? Certo. E por que a gente fala muito do reforço, né? Positivo e negativo, a gente fala muito desse reforço dentro da TCC. Por que ela continua chegando atrasada se ela sabe que ela está tendo perda com isso? Então, teoricamente, é perda. Mas por trás disso pode ter uma lógica. E aí só a gente lá na psicoterapia que vai compreender. Ela chega atrasado, o chefe briga com ela, ela sai de lá reclamando e dizendo que ela é vítima daquele chefe. Nossa. Porque ela tem um padrão comportamental de vitimização. Então ela precisa ser sempre Ou seja, vítima. já tem uma outra associação. E aí, esse é o ganho. Qual que é o ganho? Eu sou vítima, então eu posso falar pra todo mundo que ele tá sendo abusivo comigo, que ele tá falando, tá vendo? Já vem ele brigar comigo de novo. Então, teoricamente, não tem ganho nenhum. Ela perde dinheiro, ela toma bronca, isso tudo tá errado, isso pode inclusive pro currículo dela. Mas, por outro lado, tem um ganho, porque ela é a vítima da situação, ela é a vítima da sociedade, ela é a vítima daquele chefe. E esse ganho, ele pode ser maior do que todas as questões negativas que existem. Então, para a gente dizer se a ansiedade, se esse padrão, se tem algumas questões que são conscientes ou não, a gente tem que entender, primeiro, quais são os ganhos secundários que existem nessa situação, e aí a gente tem que fazer a linha desse padrão comportamental. Qual que é o padrão? Esse. Tá, ela tem ganhos secundários? Tem. Talvez é um comportamento que ela tem que não só vitimização, mas ela tem a atenção do marido quando ela tá com aquele comportamento. Então, essa atenção, ela pode ter um ganho Bastante. de uma outra forma. Ainda tá em sala de aula aqui, ainda tá aprendendo. Então, ela pode ter um ganho de outra forma. Então, todo mundo olha e fala, mas por que você não muda? Como é que você não muda? Você tá perdendo, você tá num relacionamento abusivo. Como é que você não muda dentro de um relacionamento abusivo? Porque ele tá te machucando, ele tá te humilhando, ele tá te extorquindo. Por que você não muda? Quais são os ganhos secundários que existem dentro legal, dessa situação? gente. Olha só Às que vezes, interessante. eu já cansei de ver pessoas que não tinham uma doença mental, mas elas diziam que tinham e elas permaneciam, elas estudavam qual é o comportamento de uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, elas se comportavam com aquele comportamento e aí, totalmente consciente, elas tinham aquele padrão de comportamento, sem que de fato fossem sintomas, porque com aquele comportamento, e isso uma paciente minha, com aquele comportamento o marido dava toda a atenção para ela. Então, aí ela não precisa fazer isso, não precisa colocar ela para fazer isso, Aí porque a ela gente tem já a poderia... depressão. Desculpa te interromper, professora. Imagina. A senhora acredita que dentro desse quadro aí poderia ser... Porque, assim, uma pessoa que ela ela manipulou as suas atitudes, manipula o seu comportamento para poder ter uma certa atenção do seu esposo. Isso pode ser considerado dependência emocional? Pode.
Pode. Vamos para outro exemplo mais simples, que todo mundo vai entender. A criança que sempre apronta e apanha do pai, ou não pode falar que apanha, né? A criança sempre apronta e fica de castigo. Fica para refletir sobre o comportamento negativo que ela teve. Mas Nani agora? ela não pode, mas digamos que a criança sempre tem aquele comportamento ruim que vai gerar uma bronca, que vai gerar... E aí todo mundo fala, mas por que você faz isso? Você sabe que seu pai vai chegar e vai brigar com você, você sabe que sua mãe vai chegar e vai brigar com você. A gente não sabe se é só nesse momento que essa criança tem a atenção do pai. Eita. Seja ela negativa, mas ele tem atenção naquele momento. E aí, esse talvez seja um sintoma, que é um ganho que ela vai ter, um ganho secundário, que vai falar mais alto do que qualquer outra coisa. O Alisson. Maravilhoso, professor. Obrigada. Interessantíssimo. A senhora poderia falar pra gente também um pouquinho sobre síndrome do impostor? Exato, eu ia perguntar sobre isso agora. Eu tava lendo, eu escutei aqui. A descoberta do autismo nos adultos. Oi? O autismo nos adultos, né? Ah, também. É um tema também, é um né? tema também que a gente quer falar. Mas fica... Eu tô encantada com o autismo nos adultos. É uma coisa que tá me contaminando totalmente, assim, esse estudo. Depois que aquele rapaz que tá no Instagram e que a mãe dele... Ah, eu sei quem é. Eu sou apaixonada, Ricardo. Ricardo, maravilhoso. E eu tenho assistido muito. Agora, ele tem 39 anos e trabalha e tal, mas o comportamento é muito clássico, né? Então, assim, pra gente compreender, porque a gente fala muito de autismo, a gente pensa só em criança. A gente pensa só na adaptação, a gente pensa no comportamento repetitivo, a gente pensa no quadro do autismo clássico, mas a gente pensa nisso na infância. A gente não traduz isso, por exemplo, para uma pessoa de 39 anos e que tem sua vida dentro de um padrão de normalidade. Né? Eu conheci uma pessoa recentemente que ela descobriu o autismo com 39 anos. E você olha assim, ela... Só que você Se eu te realmente... disser que tem muitos casos de autismo que a gente vai atender a criança, e quando a gente começa a atender a criança e o pai vira e fala assim, mas eu também passei por isso, eu também fui assim. E detalhe, isso é interessante, porque a filha dela também é autista. Tá vendo? E aí, talvez ela tenha identificado com a filha e aí foi buscar. E aí talvez isso seja até libertador, né? Porque a pessoa vai compreender certos padrões que aconteceu ao longo da vida dela. É muito, muito interessante. Eu já tive muitos casos, porque eu, como psicólogo escolar que ainda estou, a gente vê muito essa repetição, porque a gente sabe que tem uma possibilidade genética nisso. Thaís, quando o diagnóstico, assim, por exemplo, de uma pessoa com autismo, com 39 anos, como que é o tratamento dessa pessoa? Como que se inicia o tratamento? Porque ela isso não só para o autismo, eu vou generalizar, tá? Qualquer tipo de psicopatologia ou de doença da mente, enfim, qualquer tipo de alteração dentro de um padrão que é esperado, quando acontece tardiamente, a pessoa ela já criou toda uma estrutura para que ela conseguisse sobreviver. Exato. Então, por exemplo, a hiperatividade. Eu conheço muitas pessoas que têm déficit de atenção e que foram descobrir na fase adulta. Eu tenho dislexia perceptual e eu fui descobrir, já formada como psicóloga, fui fazer um curso em Belo Horizonte sobre dislexia e na hora de aplicar o teste na colega, eu apliquei e minha amiga só ficava assim. Alguma coisa está acontecendo. E aí era um questionário enorme, ela foi fazendo e ela foi, quando chegou no final, eu falei, o que está acontecendo? Você está passando mal? O que foi? Por que você está desse jeito? Se você soubesse a quantidade de pessoas que ficaram com medo daquele teste que você fez no DPC. Tem outra aí, viu? Tem outra que vai ser melhor. E aí ela... Thaís, você tem dislexia? Eu falei, claro que não. Porque na nossa cabeça, assim, mas se eu tenho esse sintoma, deveria ser visto antes. Como é que só agora, depois de formada, já concursada, como é que esse sintoma... E aí a gente foi pro profissional que estava direcionando o curso, e ele falou, não, eu vou aplicar o teste em você. Ele aplicou e falou, você tem dislexia perceptual. Eu falei, mas como assim? Eu tô aqui. Como assim? Eu tô aqui. Mas te atrapalhou em algum momento a da sua vida? perceptual, você sentiu que... Realmente. Aí é o que a Gabi falou, faz sentido muita coisa anterior. Por exemplo, eu não consigo ler um texto que está no computador. Preciso imprimir porque eu tenho que riscar. Livro meu, todo mundo sabe que foi um livro que se eu li ou se eu não li. Porque ele está todo riscado e geralmente com várias cores, caneta de todas as cores. Na faculdade, muitas vezes, os meus amigos falam assim, você tinha que fazer artes. Porque um tanto de canetinha dessa, um tanto de caneta colorida dessa, não faz sentido para psicologia. E aí depois eu fui entender que era por conta da dislexia perceptual. Acabou ajudando a senhora. Mas eu criei mecanismos, entendeu? Por que é tão difícil esse diagnóstico tardio? Por que a gente luta tanto para que a gente
faça diagnósticos cada vez mais precoce, porque aí cabe e fica a encargo do sujeito criar mecanismos para que ele sobreviva aquilo ali. Então, a criança que tem TDAH, ela vai criando mecanismos, e seja ela qual for a patologia, ela vai crescendo, e ou ela é vista como uma pessoa preguiçosa, como não gosta de estudar, esse menino precisa... Ou lento, né? Lento Pessoa demais, lenta. pessoa lerda, precisa apanhar. E quantas crianças, gente, já apanharam tanto porque os pais achavam que ela estava com preguiça de fazer a tarefa, e na verdade não era, ela tem uma patologia. Eu já cansei de ver pais, ao descobrirem a patologia, caírem em prantos de pensar, meu Deus, quantas vezes eu fiz isso com meu filho, e na verdade era uma questão orgânica, que não adiantava lutar contra isso. E aí você entra com a medicação certa, e em uma semana a criança traz todos os resultados que era esperado. Né? Por isso, No gente, caso, pessoal que tá em casa, por favor, entendeu? Vai na terapeuta, leva seu filho, viu alguma coisa assim diferente, mesmo que tenha uma pulguinha atrás da orelha, leva só pra dizer que não é, entendeu? E uma outra coisa, Gabi, que você falou, muito interessante. Os pais sabem. Os pais percebem. Mas Não tem como preferem dizer que não percebem. não dizer, Você né? sempre... Qual é o nome, fica na defensiva. É, sempre. E aí é muito fácil você mascarar um problema do que você ter que enfrentar o problema. Então, eu prefiro lidar da forma que a gente está lidando aqui, do que levar um especialista, o especialista dizer, de fato, tem algum tipo de dificuldade, a gente vai ter que trabalhar em cima dessa dificuldade. Então, existe muita... mascarar esse diagnóstico, mas como é importante, e eu sempre falo isso para os pais, quem vai ser beneficiado com isso é a criança. Porque ela está num ambiente em que ela olha para todo mundo e fala, peraí, mas eu não consigo aprender do mesmo jeito. Mas eu não consigo desenvolver da mesma forma. Então, eu que sou ruim, eu sou errado, eu sou burro. E ela começa a ter essa visão. E acaba criando várias, desencadeando várias... Tem uma palavra que agora fugiu da minha cabeça, que são padrões que nós mesmos decretamos quando nós somos crianças. Esqueci, qual é o nome? É um padrão geralmente usado pelos coaches. Eita. Hábitos. Não é hábito. A gente cria uma falsa identidade sobre a gente mesmo. E aí vive Fica limitando, com aquilo. fatores limitantes. Isso. Crenças. Crenças limitantes. São crenças. Então, aí, essa criança, por exemplo, que a senhora citou, ela acaba tendo crenças limitantes que vira um ciclo. E porque aí ela assim, cresce, quando começa... aí vira um adulto... Sempre. Quando eu começo a aprender, não, mas eu não dou conta de aprender porque eu sou burro, então eu não vou nem tentar. Você chega pra criança e fala, vai, faz, eu não dou conta de fazer. Antes de olhar, ela fala que não dou conta. Mas eu não dou conta. Por quê? Porque o que ela tem como crença limitante é que eu sou burro, eu não vou dar conta. Perdão com a palavra, mas é porque geralmente é assim que as crianças falam, né? Então, quando a gente fala que a criança ela tem que ser diagnosticada quanto antes, melhor, porque a gente vai evitar que chegue no momento da autoestima e que vai atrapalhar o processo de autoestima dela. Então, se a gente consegue fazer um diagnóstico aí 3, 4 anos, ela não vai chegar ao ponto de dizer eu não dou conta, eu não consigo. Porque esse eu não dou conta, eu não consigo, pode perpetuar pro resto da vida. Vai virar um adulto que vai dizer que não consegue fazer nada. Professora, mudando um pouquinho do assunto, eu queria falar um pouquinho sobre rede de apoio. Incrível. Sobre rede de apoio, eu quero também falar sobre a questão do suicídio. Como, enquanto rede de apoio, se soubesse o tanto que é importante, agir, né? Para ajudar a pessoa a romper, porque querendo ou não, acaba sendo um padrão comportamental. Sim. Essa é a minha pergunta. Ruminação, tudo isso. Acaba sendo baseada em cima de uma outra notícia a respeito daquele youtuber, né, que conseguiu, de tantas tentativas, ele acabou consumando o ato de suicídio. Então, nós, enquanto rede de apoio, porque na internet esse termo também está crescendo. Sim. Né? Isso é bom. Que bom. Tem que uma coisa positiva que está crescendo. Principalmente para os homens, né? Isso. Se você for pegar a taxa de suicídio hoje, é 90% maior. Porque a mulher, por mais que ela pense, ela não tem aquele tabu de conversar. De se abrir. Exatamente, é o apoio, né? O homem não, o homem justamente por essa sociedade, como a professora Risélia mesmo fala, a sociedade patriarcal. Heteronormativa, né? Que o homem ele não pode demonstrar fraqueza, fragilidade. Né? Ele não pode chorar. Quando procura,
ele é... Taxado como idiota, fraco, como fraco. mulherzinha. É por isso esses que termos assim, né? por isso que a taxa de suicídio entre homens é mais... Já a mulher não. A mulher, mais quando alta. tá passando por um grande problema, fecha-se aquele ciclo. Ela Então, chora, ela se enquanto abraça. rede de apoio, O homem Tem não. comédia O homem não tem romântica, isso. né? como nós tipo isso. podemos tratar essas pessoas que trazem consigo esse Ótimo. padrão comportamental suicida? Primeira coisa, observação. Observação de comportamento. O homem, ele tem um livro muito interessante que fala que homens são ostras e mulheres pé de cabra. Porque, de fato, ele tá no problema, ele fecha. E aí você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. É no trabalho? Tá tudo bem. Não, tá tudo certo. Não, só tô reflexivo, tô cansada. A frase que a gente mais ouve de homem, né? Tô cansado, não... Então, é muito difícil que o homem, criado nessa estrutura de sociedade, ele chegar e falar, não tô bem, preciso de ajuda. É mais fácil ele tentando, não, então eu vou jogar mais futebol, porque aí eu distraio a cabeça, e vou, ou então, que é o mais comum, Vou pra academia. eu mergulho mais no trabalho, então eu trabalho mais e eu saio do foco do problema. Eu vou pra academia, ou seja, tenho tem um colega meu- válvulas de escape. Ou então Eu tenho se um colega fecha de meu vez. que ele, Ninguém que ele com fala ninguém. muito pra mim. Ele fala assim, Gabriele, a academia, ele é meu escape. Mas Academia pode é meu ser escape. positivo. Não, pra ele é ótimo, Não, tá bonitão, não. cara, sabe? Não, e não só isso. A gente sabe que tem um monte de endorfina e tudo mais que é liberado Serotonina, ali. Serotonina, né? isso é maravilhoso. Quando a pessoa, ela diz Consegue- que a válvula de escape... E todos nós temos que ter uma válvula de escape. Isso faz parte da nossa saúde mental. Todos nós temos que ter uma válvula de Tá escape. legal, a gente podia falar depois sobre as válvulas de escapes A minha positivas e A negativas. minha válvula de escape foi meter as caras em tudo que apareceu na minha frente. Eu- Inclusive, o Hélio me chamou pra viagem, foi pra aquela viagem lá pra gente... Falei, vamos. Mas você quer Eu uma fui pra válvula de fazer escape isso, melhor vamos. do que viajar, Não, e é gente? maravilhoso. E é maravilhoso. Esse é top. Mas assim, Tem a as gente caras tem no que seu ter... trabalho, na sua vida, tem um nos livro seus do projetos. Augusto Cury, que o tema do livro é gestão da emoção. Eu sei que a psicologia tem muito contra a autoajuda, mas eu gosto do Augusto Cury. Não da teoria, mas de algumas Ele é questões muito bom. dele são interessantes. Ele é muito bom. Aí E eu no gosto dos livro da livros gestão da emoção, ele diz, lá no último tema, ele diz que nós temos que aprender a contemplar o belo. Contemplar o belo nada mais é do que ter uma válvula de escape de gratidão daquele dia. Então, todos nós precisamos, eu sempre falo isso em palestra, quem cuida de você? Você pode cuidar de todo mundo, mas quem é que cuida de você? Que seja 10 minutos do seu dia, mas que seja para uma válvula de escape, que seja 40 minutos na academia, que seja 50 minutos na terapia, que seja 20 minutos cozinhando, sei lá, cada um tem uma válvula de uma escape coisa que diferente. goste, né? Mas faça algo que você goste. Isso evita adoecimento mental. Seja lá o que for. Para algumas pessoas, ir para o salão, por exemplo, nós mulheres, para algumas mulheres, ir para o salão é a melhor válvula de escape. É uma tortura, eu não odeio. Assim, eu fico contando os minutos para ir embora de lá, porque não é o que eu gosto. Mas tem outras coisas que são. Então, a primeira coisa, identifique o que você gosta. Porque tem gente, e aí eu estava dando uma palestra ontem e falando sobre isso, tem gente que não sabe o que causa prazer nela, o que traz prazer para ela. Aí, Porque ela terapia, né? ela já está tão envolvida nos problemas do dia a dia que ela não consegue identificar. Você fala para ela, tá, você passa a fazer sessão de terapia. Toda semana você vai ter que fazer por 1 hora alguma coisa que te dá prazer. Vai testando. Chega 1 hora, ela fica, e agora? O que eu vou fazer? Eu só sei O que sair que com me dá filho, eu sei prazer? sair com marido, eu sei fazer isso, fazer. O que Comprar no você mercado. faz sozinho que te dá prazer? E faça. É óbvio que, eu sempre falo isso em palestra também, cuidado. Se é o álcool, a gente não pode exagerar, né? Pra não virar. Mas tem muitas coisas que são válvulas de escape positivas e todos nós temos que ter. Como que nós chegamos na válvula de escape? Foi a Gabi. A respeito da rede de apoio. Rede de apoio. Olha, Fugiu da rede de apoio? não sei, mas vamos voltar pra rede de apoio, então. É porque fala da rede de apoio, nós entramos em como ajudar a pessoa e a gente saiu nessa questão Não entendi, da mas vamos lá. da Rede de válvula apoio. Observar. É porque eu dei um Observar. resumo. Beleza, resumo muito bom. Ih, ué. Observar comportamento. Então, a gente tá falando dos homens que tem a Isso, válvula de por escape. isso. Pronto. Então, assim, observa. A pessoa, observa filho, observa marido, observa amigo. Você percebe que tem um comportamento diferente. Claro, todos nós temos dias que não são legais. Para toda sol tem uma chuva. Então, tem dias que a gente acorda e fala, cara, hoje eu não tinha que ter saído da cama porque não deu nada certo. E tem dias assim para todo mundo. Mas tem gente que ela vai alterando o comportamento.
como o Francisco falou, a pessoa se fechou de vez. Opa, eu tô tentando falar, a pessoa não responde, não quer mais sair, que era um padrão que a gente tinha. A gente sempre saía às sextas-feiras e a pessoa nunca mais foi. Então, isso é rede de apoio, observação de comportamento. Até mesmo dentro de casa, né? Principalmente dentro de casa. Viu E que a nós pessoa estamos tá mais vivendo quieta, hoje, mais nós estamos calada. vivendo hoje uma coisa muito séria, que é o adolescente que se fecha no quarto. Então, não, adolescente é assim mesmo, isso é normal. Não, isso não é normal. A gente não pode normatizar aquilo que é comum. É comum, mas não é normal. Então, eu tenho que observar. Tá se fechando demais, não conversa, não quer sair, não quer se Não tem envolver amigos, com outras não pessoas, brincam de não tem nada, amigos, não tem interação social. É um sinal de alerta. E aí, a rede de apoio tem que estar muito atenta. Percebi que tem alguma coisa, eu vou tentar conversar. 1, 2, 3, não conseguir, aí a gente pode juntar a rede de apoio, vamos ver o que a gente pode fazer para a Faz pessoa. uma intervenção. Vamos fazer uma intervenção, vamos juntar todo mundo e ver o que a gente pode fazer. Isso é extremamente importante e isso evita, sim, não só o pensamento, mas ideação suicida e a concretização dele. E talvez até o ser valorizado, né? Sim. Porque quando a pessoa nota que você tem nota que tem algo em você, você fala, poxa, alguém tem... Eu não tô sozinho. Tem gente aqui que tá Sim, reparando. que é o mais importante. E aí acaba melhorando os sintomas e... Vai ajudando, a rede de apoio vai Isso. dando... Que, na verdade, a rede de apoio nada mais é do que o suporte que essa pessoa precisa ter. E que ela sozinha não consegue. Não consegue. O que quando a pessoa ela chega a concretizar o autoextermínio, é porque ela tentou todas as vias para resolver o problema sozinha e ela não conseguiu. Se eu não conseguir, então eu vou Mas, atrás de resolver. Uma coisa assim, uma dúvida que tá na minha cabeça. Geralmente o suicida, ele não procura, assim, ele só faz, né? Porque tem um suicídio... muitas Ele vezes fala- ele ele dá até indícios. fala Na assim, verdade, não é exatamente. que ele procura, mas ele dá indícios Porque que não tá bem. A maioria dos suicídios que eu já vi, a pessoa fica ali na dela, não procura ajuda em nada, simplesmente acontece. Mas ela já dá a pessoa indícios. já a pessoa que fala muito é a pessoa que não... Isso é uma verdade? Não, ou não é. Não é, né? Esse mito de que Ah, cachorro tá. que late não morde é mentira. Tá vendo? Cachorro Isso que aí- late isso aí que a morde. gente tem Na que- verdade, se a pessoa tá Entendeu? falando, gente, se ela Eu quero me matar. repete, a pessoa fala, eu quero me Tem matar. gente que fala eu assim, quero me matar. vai nada, tá É chamando besteira, atenção. tá chamando atenção. fazendo Aí pra a chamar pessoa vai atenção. lá e morre. Não, Então, não isso é. é um mito, tá? É um Isso, mito. de fato. É um mito de fato mesmo. Então, a Entendi. pessoa que ela tá falando que ela vai se matar, que ela vai cometer o autoextermínio, ela tá dando indícios pra gente. Certo. Seja pra chamar atenção ou não, ninguém tem que pagar pra ver. Então, se ela tá falando isso pra chamar atenção, vamos dar atenção. E vamos Dá ver atenção, o que leva no terapeuta, Exatamente. trata isso. Então, assim, é muito importante a gente entender que alteração comportamental, a palavra já diz, alteração. Então, não tá legal. Entendi. A pessoa não é que ela fala. Tem muitas pessoas que elas cometem sem nunca ter falado que estava pensando nisso. Certo. Mas ela dá indícios comportamentais. E aí a observação da rede é extremamente importante. Porque as pessoas que convivem com ela, vocês em faculdade, às vezes vocês têm um colega que fala, nossa, fulano não tá legal. Porque ele não tá vindo nas aulas, ou ele não tá cabisbaixo, não tá falando como sempre falava em sala. Isso é observação de comportamento. Como ajudar essas pessoas? Porque às vezes, assim, nós somos formandos. Por nós exemplo, temos... chega uma pessoa e fala assim, cara, eu tô assim, eu tenho vontade de tirar a minha própria vida. Como é que a gente consegue ajudar uma pessoa? Como é que a gente pode dar pelo menos um conforto? No caso de Porque- vocês, é indicação para um profissional. Não, sim. É o que eu falo, Sim, eu mas falo nesse- sempre não, isso, mas olha. nesse caso- Não é normal. Ouvir. Mas nesse caso Pronto. é imediato. O que ali. que você o cara, pode- vou sair ali, Perfeito. vou me jogar em cima do Como que caminhão. você pode ajudar naquele momento, até Isso, porque naquele momento. até você encaminhar para um profissional, pode Exato. acontecer nesse meio tempo. Óbvio que a gente vai indicar, mas... O que você pode você fazer pode naquele fazer? momento? Ouça. Ouvir. Extraia o máximo de informação daquela Mas pessoa. por quê? Porque o fato dela compartilhar a dor ameniza de alguma forma. Ok, maravilha. Que show de bola, sensacional. É interessante, já para encerrar, pra gente começar a soltar os Ah, vídeos é. do Tem os quadro. vídeos! Vamos Só chamar dando um o padre. adendo, sobre a questão da válvula de Certo. escape. Se eu não me engano, foi Freud que disse que as emoções que morrem, né, mais tarde elas saem. Elas morrem dentro da gente. Foi uma frase que eu li. Né? As emoções, na realidade, elas não morrem. Foi isso que ele falou. tá. As emoções que não susto. morrem, já tô aqui da onde mas saem, Emoções mas que saem morrem. mas saem mais tardes e em vários formatos, em várias formas. E essa questão da válvula de escape, e como exemplo, essa questão da academia, esses dias eu estava dirigindo, eu sintonizei numa rádio,
e estava passando ali uma certa mensagem. Olha só, senhor que escuta Né? a rádio. Uma mensagem evangélica. Um pastor Reportagens, rádio, estava Isso, pregando e o pastor falando assim, tá aumentando a academia, você vê todo mundo procurando cultura do corpo. cultura do corpo. Perfeito. Né? Todo mundo, a questão não é a cultura do corpo, é a questão da válvula de escape. Também. Né? A maioria, você pode observar que a maioria do pessoal que vai na academia às vezes não tem aquele porte de fisiculturista. Só quer Não tem aquele escapar. Ele só quer escapar. Não é meu questão amigo, ele da tem um físico, ele tem porte de Acho que fisiculturismo. a pessoa depressiva... Saiu do magrelinho pro fortão e fala que... Acho que a coisa mais E difícil é ótimo pra ele. ela se manter sozinha com a cabeça dela. E é interessante pensando, a gente... Eu acho até que é ruim, porque aí não é solitude, né? É solidão. É interessante A a solidão é gente ter perigoso. essa válvula de escape. Porque eu me lembro que no primeiro semestre eu tive um episódio de uma aluna que terminou a aula toda meu Deus, descontraída, toda não Mas foi teve um gatilho descontraída, ali, né? mas Teve foi um uma aula exercício. com dinâmica. Pronto, a dinâmica foi o suficiente para usar de gatilho para tentar se matar. Eu já tive Né? alguns em sala de Aí, aula. no semestre seguinte, eu estava na minha casa e uma outra amiga minha da faculdade me ligou. Falou, essa fulana tá nesse quadro, liga, vamos fazer alguma coisa, porque ela tá em casa e tá tentando se matar agora. No mês passado, nós fizemos amizade, né, nessa excursão da psicologia, com o pessoal do posto de saúde aqui em Lusiânia. E mandou mensagem pra gente no grupo. Falou, gente, eu estou aqui no posto de saúde e tem uma moça que todo dia vem cá no mesmo horário, só que essa moça, ela vem porque ela tá tentando se matar. Ela já cortou os pulsos. Nossa. Só que a gente conseguiu já intervir. É Mas como todo dia aparece com Todo automutilação. dia com Todo automutilação. dia. Todo Aí, dia. até perguntaram, interessante você tocar nesse assunto, porque perguntaram lá pra gente. Você acha que ela tá tentando chamar a atenção? Aí eu falei assim, você cortaria o seu corpo porque você quer? Gente, isso dói. Fazer isso dói. E ela tá fazendo isso todos os dias, é porque ela tá querendo dizer alguma coisa. Mas O é que, Gabriele? Não tem como eu saber. Isso é Dor. só Mas é o que a Ela Thaís quer falou. dizer dor. Mas claro. a Thaís falou, mesmo ela querendo chamar atenção, Tem que dar atenção. Tem que dar. A questão Sim. da automutilação, ela... Se eu tiver errado, a senhora pode me corrigir. Corrigirei, com Mas certeza. acontece que... você é quem? Como a dor é emocional, né? É E a grande pessoa, demais. ela quer dar vazão àquela dor, ela assimila essa dor com a dor física. É Então, porque, ela na verdade, é prefere porque o corte sentir- dói menos do que o que a tá questão, dentro dela. a questão não é Seria não é que isso? dói menos, é porque ela vai a atenção dela vai voltar para aquela dor e ela vai esquecer um pouquinho da dor emocional. É como se ela estivesse extravasando a dor emocional pela dor física. É uma troca. Então, enquanto aquilo tá doendo, eu tiro o foco do que tá doendo aqui dentro. Mas amanhã, essa dor vai voltar. E Aí vai eu fazer de preciso novo, fazer vai virar um novamente. ciclo novamente. Excelente. Ai, Então, gente. Você tá certinho, não preciso te corrigir. 4.000 pontos. Sem Então, roupa suja. para nós ir direto pro Emerson, quadro, Você pode soltar os vídeos Solta pra o gente? play. Peraí, gente, deixa eu Só- só falar um negócio aqui que vocês, quando vocês me falaram sobre os padrões de comportamentos repetitivos, Sim. só para encerrar esse tema, que eu acho que é muito importante, eu elenquei 5 pontos, vou falar rapidamente esses por 5 favor, pontos, professor. de como a gente evitar esses padrões e transformar a nossa vida efetivamente de acordo com esse padrão. Olha, gente, muita atenção agora, hein? Eu pensei Os nisso e eu cortes. acho que é importante que a gente fale. Tomar consciência que esse padrão existe. Então, é difícil? Mas se é algo que está me trazendo problema, eu tenho que entender que isso é um padrão de comportamento. Pessoas que sempre se relacionam com homens ou mulheres abusivas, alguma coisa está me dizendo isso. É um padrão de comportamento. A pessoa que ela sempre é demitida do trabalho, todo o trabalho ela é demitida. O que ela faz? Mas cada um tem uma justificativa e sempre vai ter uma justificativa. Mas eu tenho que compreender que aquilo faz parte de um padrão de comportamento. Segundo, eu preciso escolher conscientemente não repetir. Aí aquilo que eu falei, a guerra dela contra ela mesma. Então, Eu agora que não eu vou sei fazer. que é isso, eu não posso fazer mais. Show Vamos de falar bola. da ruminação. Opa, eu estou entendendo que isso é ruminação. Eu não paro de pensar nisso.
isso está me gerando uma angústia, porque o tempo inteiro eu estou pensando nisso. Volta e meia, esse problema volta para minha consciência. Uma pessoa me fez um mal, a pessoa me traiu. Então, volta e meia eu estou relembrando isso me causa dor, porque a lembrança, ela traz, não é só a questão da memória, ela traz também uma memória afetiva. Então, ao lembrar dessa traição, eu sinto a dor da traição novamente. E isso toma conta do meu dia, eu passo o tempo pensando nisso. Isso é uma ruminação mental negativa. Tomei consciência, não posso mais fazer isso, começa então uma guerra. Eu escolho não pensar mais sobre isso. É um padrão que vai ter que mudar. Terceiro, compreender qual o benefício que eu estou tendo com esse padrão, que esse padrão traz para mim. Então, pensar sobre isso me causa dor. De que forma que qual é o ganho secundário nessa dor? É ser vítima? É dizer que esse relacionamento, aí vamos para a música, né, do narcisismo. É dizer que esse relacionamento terminou só por causa do outro, que só o outro errou? Eu não errei. Então, eu estou livre do problema ao pensar que ele me traiu. E aí, isso gera um ganho secundário. Eu estou imune dos erros que eu cometi, porque o erro do outro foi muito maior. Então, o relacionamento acabou, não foi por causa dos meus erros, foi por causa do outro. Esse é um ganho secundário. E, por último, a partir de agora, você escolhe um novo caminho, que é ficar livre disso tudo. Porque um comportamento, um padrão de comportamento é uma prisão. Ou seja, toma consciência e trabalhe para que isso aconteça. O padrão de comportamento, ele é sempre uma prisão. Ele vai te manter ali e ele não permite que você evolua de forma alguma. Vai te manter numa zona de conforto e, apesar da palavra zona de conforto ser maravilhosa, ter conforto no meio, mas de confortável não tem nada. Ela te estagna, ela não deixa com que você se desenvolva. Então, quebrar um padrão de comportamento, e aí vamos para crenças limitantes, um monte de coisa que é tratada aí no coach, mas enfim, quebrar um padrão de comportamento e transformar esse caminho daqui para frente, é claro que vai causar medo, porque eu tenho medo do novo, todos nós temos o medo do novo. O que vem pela frente? A própria pessoa que ela vive um relacionamento abusivo, o passarinho, se você coloca ele muitos anos na gaiola e você abre a gaiola, ele não vai voar, porque ele sabe viver preso ali. Então, quando você quer quebrar um padrão de comportamento, muitas mudanças vão acontecer e algumas delas talvez não tão positivas. Mas é isso que faz com que a gente se desenvolva. Pronto, falei muito. Show Excelente, excelente. Então agora, nova pergunta. Vamos pro quadro É Pura Neura. É pura neura. Quando eu vejo uma barata, eu já fico com medo, achando que ela vai voar pra cima de mim. É pura neura. Respondo? Responde. Por favor. Não é neura, é trauma. Próxima. Em algum momento da vida dela, ela vivenciou uma situação, seja ela mesma em que uma barata voou em cima dela, ou ela viu isso acontecer com outra pessoa, isso gerou um trauma e agora ela tem medo de que aconteça novamente. Sensacional. Excelente. Show de bola. Próximo. Vamos ver Quem mais é um? o próximo? Valino. Achar que o que eu faço ainda não está perfeito é pura neura. É perfeccionismo. É a busca da perfeição. Primeiro, eu acho que é muito doloroso. Ser perfeccionista é doloroso, porque nada do que você faz, por mais que você invista todo o seu tempo, toda a sua dedicação, você nunca vai chegar no momento em que você vai olhar e falar, caramba, tá perfeito. Sabe por quê? Porque a perfeição efetivamente não existe. Então, é muito mais perfeccionismo e não neura. É tipo assim, tá tudo bem não ser perfeito. Exatamente. O nosso Freud tá com a sua neura resolvida. Psicologia e analisar tudo e todos e ao mesmo tempo sentir que está sendo analisado. É pura neura. É pura neura. Ele mesmo já respondeu. Ele sabe que é. Na verdade, não é que é neura, é porque é uma neura, mas porque a gente começa a aprender a analisar comportamento. E isso vai fazer parte da nossa vida. Eu sempre falo para vocês, depois do quinto semestre, não tem como mais divorciar da psicologia. Entrou no sangue, já era. Então, quando você começa a aprender a analisar comportamento, você vai analisar comportamento de todo mundo, você querendo ou não. Querer, né? E, às vezes, o seu próprio comportamento você está analisando. Então, é uma neura, sim. Sasaki, sua neura tá respondida. Próximo. É pura neura
Luaninha Castelo Branco. Há quase 3 anos que o homem não vale nada. Eita! Ela foi Isso é um incisiva. padrão comportamental ruim. Ela aprendeu que nem um homem presta. Isso é mentira. Não Olha aí, tá existe. vendo, né, Luana? Existem homens bons, existem homens que prestam, existem homens que são têm possibilidade de fazer o outro feliz, porque, na verdade, a gente se faz feliz. Quando eu estou bem, eu faço o outro bem também. Então, é um padrão comportamental muito ruim daquilo que ela aprendeu que era homem não prestava. Maravilha. Agora, decidir ser solteira por 3 anos não tem problema nenhum. Ela pode decidir ela ser solteira decidiu, o aí é resto da show, vida. né? O problema é a causa. Por que que ela decidiu ser solteira? Porque homem nenhum presta. Aí tá errado. Agora, a decisão, tudo certo. Excelente. Homem impresso assim, aqui tá o nosso Francisco Ferreira. Que eu Você recomendo. que tá Meu interessado aluno. nele, envia-se a sua carta, sua cantada pra nossa caixa postal, tá bom? Aqui, a Luana é minha amiga, tá, gente? Ela sofreu bastante, então... Tá vendo? Tem um Calma histórico, dela, tem um tá? histórico. Tem uma de homens história ruins. aí. Tem mais algum? O último. O último. É Ela pura neura achar que dias bons atraem dias ruins? É pura neura? Eita, Muito neura. Na verdade, é um padrão comportamental também negativo. É aquela coisa de que nada vai ser perfeito. Então, quando tudo tá muito bom, pode esperar que a chuva venha. O sol tá muito forte, daqui a pouco vem a chuva. É neura total. Se dias bons, quanto mais positivo a gente pensa, mais coisas boas acontecem. Então, dias bons chamam dias melhores ainda, desde que você acredite que dias melhores virão. Se você tá vivendo dias bons pensando que dias ruins vão vir, de fato, eles vão vir. Maravilha. Excelente, excelente. Eu posso só fazer a última pergunta pra professora? Faça sua neura. O que a senhora acha desses 3 malucos aqui juntos? Será que vai dar pura certo? neura. Neura. Não, eu sou muito suspeita pra falar, assim. Primeiro porque eu amo dar aula. Eu tô de férias até segunda eu volto a trabalhar e eu falo, eu sinto muita falta da faculdade. Do resto, nem tanto, mas da faculdade, porque eu acho que é uma troca tão incrível que a gente tem com vocês, que nenhum dinheiro paga a troca de informação, a troca de conhecimento, o compreender o comportamento do outro, e a faculdade de psicologia faz muito isso com a gente. E é claro, eu não poderia nem dizer isso, mas tem alunos que a gente gosta e tem alunos que a gente ama. Fica a dica! Eu gosto de todos, mas amar é o termo mais pesado. E assim, tem alunos que a gente vai vendo ao longo do contexto da faculdade, que a gente pega lá no início, vai vendo caminhar, e a gente olha e fala, vai vir coisa daqui. Com certeza. Então, tem alguns que a gente olha e fala, talvez a psicologia não é muito a praia dessa pessoa, e lá na frente ela vai entender. E tem outros que a gente olha e fala, meu Deus, como a psicologia casou certinho. E é o caso dos 3. Então, com certeza vai vir muita coisa boa daqui. A minha grande preocupação aqui era que como é que as pessoas vão receber a gente, né? Porque, assim, eu queria deixar bem claro que nós não somos 3 malucos, nós Não, vamos chegar aqui de forma alguma. falar um monte de besteira, nada com nada, Não, para ser vamos trazer cancelado pessoas, ou até mesmo profissionais. levar um processo, né? A prova disso está aqui, a Thaís Thaís, tá aqui claro. com a gente e é isso aí. E vocês são excelentes descobridores da psicologia. Porque, assim, uma coisa é você estudar e se alimentar daquilo que o professor passa. É o básico. E eu costumo dizer que alunos extraem de mim aquilo que eles querem. Uns vão extrair 10%, outros 120%. Cada aluno vai extrair o que quer. Vocês se aprofundam. E aí eu posso falar dos 3. Vocês 3, vocês se aprofundam na psicologia. E é isso que faz um bom psicólogo. Um bom psicólogo, ele é aquele que mergulha na psicologia, ele não fica no básico, porque o básico todo mundo tem. Mas a gente precisa saber mais, a gente precisa assistir mais, a gente precisa ouvir música, a gente precisa saber o que está falando a atualidade, o que as pessoas estão falando, o que estão... E isso é se aprofundar na psicologia, e vocês fazem isso muito bem. É interessante a senhora falar isso, porque eu gosto de passear no semestre. Principalmente... Ninguém aqueles que sabe estão chegando, disso, ninguém né? sabe. E o comentário que eu mais escuto é as pessoas falando assim, mas é porque na faculdade os conteúdos são superficiais. Lógico que são superficiais, até porque para o aluno aprofundar. Um exemplo, semestre passado nós tivemos uma disciplina com todos os 4 semestres iniciantes da psicologia. Eita. E eu perguntei, falei, vocês sabem o motivo do CFP sempre lançar alguma nota, alguma resolução, alguma normativa, e ele sempre usar aquela expressão psicólogas e psicólogos? Não, é porque é um termo, tá? Aquela coisa. Não é porque é um termo. É porque a psicologia, ela tem mais mulheres
do que homens. Nossa. Então, por conta disso, vem a questão da psicóloga e do psicólogo. Então, é a questão do aprofundar. Isso é tão importante que você está falando. Tem 20 anos que eu tenho meu CRP, mas antes, 5 anos estudando psicologia, estamos aí falando de 25 anos estudando psicologia. Foi ontem que ela se... E se eu disser para vocês que eu tenho que estudar psicologia todos os dias, é a mais pura verdade. Eu acredito. Porque o ser humano, ele desenvolve a sua essência, ele desenvolve novos comportamentos. E se eu ficar parada lá nos 25 anos atrás, onde eu comecei a estudar psicologia, eu não consigo compreender o ser humano hoje. A psicologia, da mesma forma como outras profissões, a gente precisa eternamente estudar psicologia. E ela é tão fascinante que outras pessoas começam a estudar coisas da psicologia sem estar, de fato, na profissão. Então, é um eterno aprendizado, é um eterno se formar. Não é vergonha nenhuma dizer eu não sei sobre isso, porque as coisas mudam constantemente. Freud foi muito à frente do tempo dele, mas tem coisas que a gente lê hoje e fala, poxa, mas hoje eu acho que hoje não na cabe, atualidade. né? Então, isso para todos os teóricos. Então, futuros psicólogos, estudem. Não parem de estudar, porque, de fato, é fascinante aquilo que a gente faz, mas a gente tem que estar Excelente, atualizado. a educação é contínua. Chegamos ao término, chegamos ao Tudo que é bom final, acaba. né, do Deixa eu nosso só- primeiro pode episódio. Só queria mandar um beijo pra minha maior incentivadora, que é minha mãe. Ei! Beijo, mãe do Francisco. Beijo. Lembrando que nós falamos aqui sobre padrões comportamentais Que devem ser evitados. que devem ser evitados. E daqui nós tiramos algumas lições Perfeito. e aconselhamos vocês, façam terapia, Gente, cuidem da saúde mental de vocês. E nesse bate-papo nós recebemos aqui a ilustríssima doutora Thaís Moraes, né? E nós encerramos esse primeiro episódio já com gostinho de quero mais. E não O se segundo esqueçam, tá vindo gente. por aí. Quem esteve comigo aqui apresentando é o... Francisco Ferreira. Gabriele Fernandes. E lembrando vocês também, curtam a nossa página. Compartilhem. Compartilhem. Comenta um siga, amiguinho. Vai Siga a lá, doutora Thaís. A vai lá no doutora Thaís. YouTube, siga o nosso canal, se inscrevam, procurem a doutora Thaís no Instagram. Passa o seu Instagram aí, senhora. Thaís e M. Batista. Excelente, é a melhor. E é não a melhor. podemos deixar Ó, de falar também do nosso editor de vídeos, né? Que tem o nosso Aparece aqui, editor de aparece vídeo, aqui, vem cá. Andrés. Você Né? atrás do Hélice aí. você André, Esse é o fonte. tá? Quem também quiser, viu, é só escrever para nossa caixa postal. Sabe se ele está disponível, criatura. Tá. Assim, ó, vai que cola. Lembrando Mulheres também, que se interessarem, tá? Ué, Brincadeira. Eu tenho que casar com o Francisco também Quero está casar. disponível, viu? Você pode escrever para o seguinte e-mail. Brincadeira. Tá recebendo currículo. A gente analisa de uma forma bem comportamental. O edital tá aberto, Lembrando Licitação. a licitação, né? Lembrando também que nós recebemos também a ajuda da área Coworking, né? Com também, certeza. que abriu as Local portas maravilhoso, e muito nós bom. estamos aqui apresentando esse podcast. Fiquem ligadinhos, porque em breve nós vamos lançar o segundo episódio e vai ser bem bacana. Fica de olho lá na nossa página do Instagram, que já tem uma surpresinha pra vocês. Excelente! Quais são suas palavras finais, doutora? Gente, só agradecer e dizer que vocês precisam fazer isso mais vezes, mesmo. De fato, as pessoas estão doentes emocionalmente e elas precisam ter a compreensão, porque a gente só muda aquilo que a gente sabe que precisa mudar. Se eu não sei que tem que mudar, eu vou continuar com o mesmo comportamento e dizendo que a culpa é do outro e não minha. Então, eu preciso ter a compreensão, o que está errado, onde eu estou errando e onde eu posso mudar. Isso é evoluir, isso é autodesenvolvimento, isso é vida. Então, a gente precisa mudar excelente. sempre. Sensacional, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E encerramos aqui o primeiro episódio do Pura Neura Podcast. Tchau, pessoal. Tchau.